Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. A rapaziada finalmente chegou na torre. Eles acabaram de entrar na livraria de Taigueta e agora vão começar a procurar o livro da Priscila. Mas uma dúvida surge entre os membros desse grupo que agora estão em Taigueta. Qual é o verdadeiro objetivo do Aldebaran ao procurar o livro dos mortos da Priscila? O Enzo trouxe uma teoria que ele pensou e que pode se mostrar sendo algo bem problemático. Eles mal chegaram na torre e a desconfiança já tomou conta da galera, e eles acabaram de começar a procurar pelo livro. Essa hipótese que o Enzo trouxe foi um negócio que geral pensou que iria rolar quando o capítulo que o Aldebaran pede para ir para a torre lançou. Um personagem a comentar essa teoria só torna a situação mais propensa ao caos. O autor sabe muito bem que o primeiro passo para o tumulto é a desconfiança, e essa desconfiança tendo como olho do furacão simplesmente o cara mais suspeito da obra, não pode significar coisa boa. A calmaria antes da tempestade já começou, e agora, daqui pra frente é só pra trás. Mas antes do resumo começar, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Pra quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. Pra galera que quiser comprar o volume oficial da Light Novel de ReZero, eu vou estar deixando um link na descrição que vai dar direto pra loja da Amazon. É isso, vamos pro resumo. O capítulo 10 começa com a galera entrando na livraria de Taigueta. Ao entrar, o Subaru percebe algo estranho, que eu não lembro se foi mencionado no arco 6. A livraria parece maior que a circunferência da torre. A Beatriz percebe a dúvida do Subaru e diz que isso não é difícil de reproduzir com magia de escuridão, mas que o fato de essa magia ainda funcionar mesmo depois de centenas de anos e sem ninguém mantendo ela ativa é um feito além da compreensão. A Petra e o Garfio estavam em choque de ver aqueles livros, mas o Aldebaran, que estava ali também, andou, pegou um dos livros e abriu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso deixou o Subaru em pânico. Ele sabe muito bem a merda que pode rolar se ele abrir o livro errado. Ele até faz uma piada dizendo que ele quase virou a Meili uma vez. Obviamente não era uma piada, isso realmente quase aconteceu. O Subaru ficou nervoso com essa atitude do Aldebaran e disse: "Você não acha assustador de repente ir atrás de coisas que você não conhece?" Pô, vai tomar no cu mais uma vez a história dizendo que o Aldebaran não conhece os livros. Esse velho, eu já falei, ele é um merda. O Enzo concorda com o que o Subaru falou e reitera que caso você leia um livro dos mortos, você pode desaparecer entre aspas. Ele também diz que caso alguém passe mal por ler um dos livros, é para falar com ele imediatamente. A Flan nessa hora fala sobre quando o Enzo leu um dos livros dos mortos pela primeira vez. Mano, o cara se cagou, literalmente, depois de ler um livro dos mortos. Enquanto o Subaru e o Júlio só sentiram uma dor de cabeça quando eles leram pela primeira vez. Fora que, como eu disse no resumo do capítulo 7, eu acho, o Subaru ainda leu mais uma porrada de livro depois. Enfim, o Enzo menciona que existe um jeito de ler os livros sem perder a cabeça, que é esvaziando a mente e fechando o seu coração, para assim encarar as informações do livro apenas como informações. Ninguém entendeu porra nenhuma que ele falou. Ninguém, nada, porra nenhuma. O POV muda. O Garfio tá finalmente encarando o Vulcânica. No Império, ele teve a chance de enfrentar o Dragão das Nuvens, o Mesoreia, mas o Vulcânica era completamente diferente. O Garfio conseguia sentir que o poder do dragão divino era de outra dimensão. O Enzo chega logo depois, ele parecia estar procurando eles. O Enzo diz que terminou de explicar Taigueta para o Aldebaran e deixou a Flan fazendo companhia para ele. O Subaru pergunta se tá tudo bem ela ficar sozinha com ele, e o Enzo diz que a Flan nega com bastante facilidade as coisas que ela não quer fazer, mas diz que da perspectiva de uma empregada, isso é um pouco problemático. Os três, Subaru, Beatriz e Garfio, dizem que estão acostumados com uma empregada de língua afiada. O Subaru percebe pelo jeito que eles se falam que o Garfio e o Enzo se conhecem. E o Enzo diz que eles se conheceram em Pristela. Mas beleza, o Enzo realmente queria falar sobre algo sério quando foi atrás deles. O Enzo diz que quer falar sobre o Aldebaran, e a suspeita dele de que o Aldebaran quer usar o livro da Priscila em prol da ressurreição dela. O Subaru e o Garfio ficam surpresos com o que o Enzo disse. A Beatriz se pergunta se isso é relacionado ao sacramento do Rei Mortal, a magia que a Sphinx usou para fazer os zumbis em Voláquia. O Enzo diz que não, e diz que ele estava pensando no método de ressurreição que o Subaru falou em forma de piada. O Enzo está preocupado que o Aldebaran vai tentar uma pseudo-ressurreição, reescrevendo a própria persona com a persona da Priscila, usando o livro dos mortos. Ele elabora que isso não é impossível, levando em consideração a experiência dele com o livro dos mortos. Ele também diz que ele só pensou nisso porque a situação leva a crer que é isso. É o Aldebaran querendo o livro dos mortos de alguém querido que já se foi. O Garfio diz que isso não seria voltar à vida de verdade. O Enzo pergunta o porquê disso, e o Garfio responde que é porque a alma da pessoa não estaria lá. O Enzo concorda com a resposta do Garfio. No final do dia, os livros dos mortos são só um amontoado de memórias. Não tem alma lá. A galera então planeja o que eles vão fazer. O Enzo até dá a ideia de eles acharem o livro primeiro,
Ter o livro daria a eles o direito da iniciativa, assim decidindo o que fazer. O Subaru já decidiu com Aldebaran que eles iriam ficar na torre por 3 dias, então esse seria o tempo limite. E finalizando o capítulo 10, o Garfield reafirma sua determinação de proteger a todos e impedir que qualquer coisa ruim aconteça. Como sempre, tem coisa para se comentar depois de o resumo acabar. A primeira é sobre o Garfield e o Ezo se conhecerem. Eles falam que se conheceram em Pristela, mas o que tem de importante nisso? Pô, aqui seria a chance perfeita para eles falarem sobre as ruínas subterrâneas da cidade. Na Side Story, Jornal de Reconstrução de Pristela, o Garfield, o Ezo e mais uma galera vão explorar as ruínas da cidade, atrás dos restos da Typhon que estão lá. É só um braço, mas é um resto da Typhon. Nas ruínas, o Garfield vê umas escrituras de um alfabeto desconhecido. O negócio é, o Garfield reconheceu aquele alfabeto. Era o mesmo alfabeto que ele viu o Subaru usar para fazer as anotações dele. Ele comenta que reconhece aquelas letras de algum lugar. E o Ezo diz que aquelas letras são de uma língua do passado. E eles não mencionaram isso agora. Isso é sacanagem. Em algum momento eles devem voltar para Pristela. Muita coisa ainda tem que acontecer e ser resolvida lá. Os civis que foram afetados pela autoridade da luxúria, por exemplo, são um deles. Eu tava pensando que a Spica ia pra Lugnica junto com eles. E com a ajuda do Subaru, eles iriam fazer as vítimas da Capela voltarem ao normal. Eu acho que eles conseguiriam fazer isso. Se o único jeito de se enfrentar uma autoridade é com outra autoridade, então a comedora de estrelas devia funcionar para fazer as pessoas voltarem ao normal. O Subaru também voltou à forma adulta usando essa autoridade. Na verdade, naquela cena, parecia muito mais que a autoridade do próprio Subaru tinha sido usada. A da Gula, eu quis dizer. Não dá pra ter certeza do que foi aquilo, mas o que quer que tenha sido, dava para usar aquela habilidade para salvar as pessoas de Pristela. Tem também a questão da família do Garfield que tá lá, e uma reunião entre eles, o Garfield, a Frederica e a Ryuzo ainda tá para acontecer. Além dessa parada da Typhon também não ter sido muito explorada, já que o julgamento, a autoridade dela, ainda tá no braço. Pelo que eu me lembro é isso, por isso que esse pedaço dela é tão importante para a cidade. Segundamente, essa parada que o Ezo especulou, porra irmão, se ele estiver atrás disso mesmo, o que será que ele vai ganhar fazendo isso? Porque tipo assim, se ele conhece a torre e como ela funciona, e eu acho que ele conhece, ele já não saberia que isso não ia trazer a Priscila de volta? A Echidna, na Rota da Ganância, diz pro Subaru que ele não ganharia nada indo pra torre. Isso infere que a Echidna já sabe que o sábio não tá lá. Se a Echidna sabe tanto sobre a torre, e talvez tenha até sido ela que botou aquela magia espacial que a Beatrice falou na livraria, eu acho difícil pensar que o Aldebaran não saiba disso. A gente sabe que o Aldebaran tinha algum objetivo grandioso a cumprir, mas ele falhou. Se o negócio era tão importante, então a Echidna teve que ensinar algumas coisas para o Aldebaran. A torre tem que ser uma dessas coisas. A torre e suas funcionalidades, porque né? A torre é uma parte de extrema importância para a lore do mundo. Muito difícil pensar que o Aldebaran ficaria no escuro se o assunto fosse a torre de Pleiades. Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.